Queridos irmãos, parei com minhas experiências. Não é porque eu não tenho mais experiências, não, viu? Tanto de construção como de conversão. Mas já deu para os irmãos perceber que Deus pode usar você, quem sabe. Tem vontade de fazer o trabalho, ou por isso ou por aquilo. Não vai fazer, às vezes, olhando para as suas limitações. Esqueça as suas limitações e vai. Nós temos a experiência do capítulo 20 do livro de São Mateus, quando foi chamado aquelas pessoas para trabalhar na vinha. Uns foram chamados logo cedo, outros ali para as 9 horas. Está no capítulo 20 de São Mateus. Vocês podem abrir lá que vocês vão encontrar. Uns logo cedo, outros ali para 9 horas, outros ali para meio-dia, e outros ali para as 3 horas, e outros lá para quase já findando o dia. Bem, todas aquelas pessoas que receberam o chamado, foi dito para eles: vai trabalhar na minha vinha. E o dono da vinha contratou com os primeiros 1 denário. Mas para os outros que veio mais tarde, ele disse assim: vai trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar o que for justo. Só que o assunto aí, eu não quero, não é esse mérito, né, os irmãos sabem que, se ler lá, sabem que todos receberam a mesma quantidade, né? Então, mas o que eu quero salientar aqui é que quando o dono da vinha chamou, disse: ide trabalhar na minha vinha. Então, todos nós que recebemos o chamado de Deus, todos, nós somos chamados para trabalhar. Agora, muitas pessoas, né, às vezes se encontram na igreja e, sei lá, não fazem nada. Não sei o que acontece, né? Mas as pessoas não fazem nada. Eu não sei se falta, sei lá, alguma coisa está faltando, porque Deus não nos chamou para ficarmos de braços cruzados e não fazer nada. Diz o Espírito de profecia, e isso deveria nos preocupar, que lá no céu não vai ter nenhuma coroa sem pelo menos uma estrela. Isso aí agora, olha, isso dá para preocupar. Bem, mas todos nós que fomos chamados somos pessoas que recebemos dons ou talentos diferentes uns dos outros. Uns naquela área, outros naquela, outros naquela. Então, todos os membros da igreja que recebem os seus cargos na igreja, mesmo que não seja diretamente indo para o campo, né, para o trabalho missionário, mas todos devem trabalhar no mesmo sentido, com o mesmo objetivo de atrair almas para Jesus. Então, todos os servos de Deus têm que ser missionários.
Agora, é claro que, às vezes, tem pessoas que são limitadas, às vezes são impossibilitados, né? Tem muita gente na igreja que são impossibilitados, né? Não podem sair, não podem ir, etc. Mas ele pode fazer uma coisa, ele pode orar pelos missionários. Sim. Se ele não pode ir, mas isso aí ele pode fazer, orar pelos missionários, né? E se tiver condição, pode ao menos também contribuir financeiramente para o trabalho do Senhor e estar ajudando da mesma maneira. Entendeu, irmãos? Mas isso aí, Deus vai exigir segundo a capacidade de cada pessoa. Às vezes, nem todas as pessoas têm o dom de ir no púlpito, né? Dar uma mensagem, né? Fazer uma mensagem, né? Nem todos têm esse dom. Mas, de uma maneira, eles podem trabalhar na obra do Senhor. São um dos filhos de Jacó, chamava Isacar, né? São aqueles que trabalham por trás dos bastidores, mas eles trabalham e fazem o melhor. E muitas pessoas, assim eu digo, irmãos, quando Jesus me chamou, tinha uma pessoa na igreja que eu admirava muito, 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 muito mesmo, né? Então, aquela dedicação que a pessoa tem, aquele amor, aquela simplicidade, né? Então, aquela atenção. Eu conheci um irmão, Jesus me chamou, tinha um irmão, ele chamava Hortelinho Freitas, né? Ele era o diácono, né? Que ficava na porta, recebendo as pessoas. Ele sorria e abraçava as pessoas e apertava a mão das pessoas, levava a pessoa, colocava lá num lugar, a pessoa depois voltava, sorrindo o tempo todo. Mas se levasse ele para frente, para ele anunciar o hino ou fazer uma oração, o homem tremia todinho. O dom que ele tinha era esse, né? Receber as pessoas ali na porta. E isso ele fazia maravilhosamente bem, né? Era o dom que ele tinha. Mas há pessoas que Jesus confiou, né, um dom, um talento, né? Outros ele confiou conforme está escrito lá, né? Um recebeu 2 talentos, recebeu 5, outro só recebeu 1 e etc, né? Aquele que recebeu 1 talento só, infelizmente, né? Enterrou o talento e aí ele não foi aceito no reino de Deus por causa da sua negligência, porque ele enterrou o único talento. Então, na igreja, Deus não chama ninguém que não tenha pelo menos 1 talento. Nem um sequer. Todos têm pelo menos 1. Agora, o importante é que ali, as pessoas que receberam 2 talentos negociou com aqueles 2, né? E ganhou mais 2 talentos. O que recebeu 5 negociou com os 5 e ganhou mais 5, fez 10 talentos, né? Então, é assim, nós temos que negociar com o nosso talento, né? Tem pessoas que têm aquele dom de cantar, né? Aquele dom de cantar, outros aquele dom de ser, aquela diaconisa amorosa, aquela diaconisa que trata as pessoas ali com amor, que conduz as crianças, uma professora de crianças, etc. Agora, uma coisa, a igreja, seja Dorcas, né? Seja Dorcas, ministério, seja lá que ministério for, todos têm que trabalhar unidos com um propósito de atrair almas para Jesus. Então, agora, por que há tantas pessoas que estão na igreja e a gente sabe que pode fazer alguma coisa e não faz nada? Isso
talvez ela se sinta assim como que não tivesse prestígio algum, né? Por quê? Porque talvez essas pessoas ficam olhando para aquelas pessoas que Deus deu aquele talento, né, da oratória, uma boa oratória, uma boa apresentação, né? Um português muito bom, pessoa, e etc. Então, a pessoa fica olhando aquelas pessoas, né, que foi dotado com mais talentos. As pessoas estão erradas de pensar dessa maneira. As pessoas estão erradas de pensar dessa maneira. Deus te deu pelo menos um talento. Trabalhe com esse talento que Ele te deu, sem olhar os outros. Entendemos? Então, Deus será glorificado tanto na vida desses que fazem o serviço mais humilde, que trabalha lá atrás dos bastidores, não é? Como aquele que Deus confiou mais talentos. Então, só tem uma coisa, né? Aquele que Deus mais confiou dele será exigido mais do que aquele que Deus confiou menos. Isso aí não podemos esquecer disso. Agora vem a mesma pergunta. Por que tão poucas pessoas são missionários? O que está acontecendo? Falta de quê? Eu vou ler aqui uma passagem aqui, vou ler várias passagens agora, né, nos vídeos que virão. O seguinte. Está no livro Serviço Cristão, na página 80. Despertai, irmãos e irmãs, despertai. Não continueis a dormir, porque estáis ociosos todo dia. Jesus os chama, dizendo: ide hoje trabalhar na minha vinha. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo o manifestará por todas as suas forças. Serão empregados no mais ativo serviço. Todos os que, em verdade, recebem a Jesus pela fé, trabalham. O que está faltando para essas pessoas? Segundo o que a gente leu aqui, todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Então, na minha humilde maneira de pensar, né, posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas é que o Espírito Santo parece que não está agindo na vida dessas pessoas por algum motivo que a gente desconhece. Por quê? É como disse aqui, todos aqueles que receberam o Espírito Santo, eles nunca ficarão de braços cruzados de maneira alguma. E a gente vê tantas pessoas, né, que vai na igreja, ouve as mensagens, voltam para casa, torna lá, ouve a mensagem, volta para casa e etc, etc. E ninguém vê eles fazendo nada para atrair almas para Jesus. Então essas pessoas precisam ser despertadas. Porque segundo o Espírito de Profecia, tão certo como existe um lugar para a gente lá no céu, existe um lugar para a gente trabalhar aqui. Não, porque na pergunta, aqui na parábola, por que estáis ociosos? O que é o ocioso? O ocioso é aquela pessoa que de braço cruzado não faz nada. Ocioso. Né? Vai trabalhar na minha vinha. E aqueles que receberam a ordem, eles foram trabalhar na vinha. Bem, eu creio que a pessoa, ele vai na igreja tem muitos bons pregadores, ótimos pregadores. Talvez não é em toda igreja que tem o privilégio de ter bons pregadores, mas sempre tem algum que sobressai. Aí, então,
a pessoa ali ouve uma mensagem e não pega nada para ele. Mas todas as pessoas que são bons ouvintes, que eles vão à igreja, eles têm que pegar alguma coisa do sermão para eles, né? Eu mesmo sou assim, eu vou lá, vou à igreja, eu sempre prego e vou à igreja. Alguma coisa Deus vai falar, ou o Espírito Santo vai falar da boca daquele pregador, alguma coisa que para mim eu estou precisando, quem sabe, melhorar em algum ponto. Então, como é muito sério essa questão de a pessoa ficar na igreja sem fazer nada, ainda mesmo que as pessoas às vezes não se dão conta disso, porque o Espírito de Profecia fala que isso é um torpor mortal, que esse torpor mortal vem de Satanás. Eu, em um vídeo aí que eu gravei, eu falei de uma pessoa que é de uma outra denominação e que bate de porta em porta, né, procurando dar estudo para a pessoa, né, e que o diabo xingou ele e falou que foi ele que tinha levado ele lá na casa da irmã. Então, presta bem atenção. Por quê? Que a maior parte dos adventistas são, me desculpa, preguiçosos. Por quê? Quem está impedindo? Quem é que está impedindo da pessoa sair para falar de Jesus? Às vezes a pessoa não pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa não eloquente, né? Nem todos Deus deu o dom de transmitir, mas a pessoa pode ir na casa do vizinho, oferecer um folheto, um convite para ir à igreja. Quem é que não pode fazer isso, né? Chama o seu vizinho, sua vizinha lá, vamos lá na igreja para você conhecer lá e coisa e tal, vamos fazer uma visita, etc, etc. Isso é trabalho missionário. Dê um livro, dê um folheto para a pessoa, né? Isso aí todo mundo pode fazer. Mas tem gente que não faz nem isso, infelizmente. Eu creio que a pessoa está precisando receber o fogo do Espírito Santo, porque é isso aí que vai incentivar, que vai mover a pessoa a fazer o trabalho do Senhor. E muitas pessoas estão enganadas, né? Achando que quando ele receber a chuva seródia, que na chuva seródia ele vai, isso vai, vamos dizer, resolver, conforme eu disse, todas as deficiências que ele tem, né? O Espírito Santo vai fazer, abrir a boca, vai falar e vai fazer isso aí, que estão enganados. Estão enganados. O recebimento da chuva seródia vem em adição ao Espírito Santo de Pentecostes, que nós estamos vivendo sobre a ação do Espírito Santo, chamada chuva temporânea. Mas aqueles que vão receber o Espírito Santo, receber a chuva seródia, que é a porção maior do Espírito Santo, têm que estar vivendo em harmonia com o poder da chuva temporânea, senão ele não vai receber a seródia. E aí no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso aí, mostrar dentro do Espírito Santo que realmente é o Espírito Santo que está faltando.